Bom dia mais uma vez, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de cada manhã na reflexão da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro da 28ª semana do Tempo Comum, e a liturgia da Palavra que nos dá a Igreja na missa de hoje para meditarmos, a primeira leitura é da Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao 6. E aqui Paulo volta ao tema. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas qual a liberdade? Não aquela que vive do jugo da lei de cumprir ritos e normas e regras. Porque ele fala aqui da circuncisão. A comunidade cristã no início tinha gente vinda do judaísmo e gente do paganismo. E os judeus, eu diria, havia sempre uma polêmica de que para os pagãos poderem aderir a Cristo, tinham que passar pelos ritos, pela lei judaica, mosaica. Então, a circuncisão, todas as coisas que dizia a lei mosaica, a lei de Moisés. E Paulo diz que não. Eu não posso obrigar um pagão a se circuncidar ou a viver das normas e leis, porque Paulo tinha o seguinte argumento. Se os judeus não conseguiam cumprir a lei, não conseguiam viver os mandamentos, e por isso muitas vezes viviam como os pagãos, e não como a lei nos obriga, eu diria, ou nos indica a viver em Deus, do seu amor, da sua graça, colocando a nossa vida nele, ele ser o primeiro lugar, e às vezes reconhecer que apesar de fazermos ritos, normas, vir à missa, rezar muito, o que você quiser, e cumprir coisas boas que devemos sim fazer, vir à igreja, rezar, fazer obras de caridade, tudo bem. Porém, o homem não se salva só pelo cumprimento da lei, mas porque se sentiu perdoado, amado por Deus, vive da graça, vive da obra do Espírito de Cristo nele, e não apenas porque cumpre ritos, normas e regras, não. Porque senão o homem se auto-justifica. Então, é para a liberdade, não para o jugo da lei. Porque parece que o homem vive de um peso, de ter que cumprir ritos e normas, e vive aí cansado. Eu tenho, porque se eu não cumprir a lei, Deus vai me castigar, não vai me abençoar, não vai me dar o céu. Não, é uma vida de terror. Por isso que o homem não vive como alguém agradecido, que louva a Deus, que fala bem de Deus. À medida que eu vejo que não mereço, mas Deus me deu em Cristo o seu Espírito, a salvação, destruiu em mim o pecado e a morte, e me fez seu filho, seu herdeiro, mas não porque eu mereço, não porque eu fiz bem, não porque eu agi bem, não porque eu cumpri, vou falar bem de Deus, vou engrandecer a Deus, louvar a Deus, como Ele foi bom e grande na minha vida. Mas não fui eu que cumpri. Por isso aqui Paulo, na leitura, já está começando a separar o que é o judaísmo do cristianismo. Para ser cristão não preciso passar pelo judaísmo e as regras, normas, leis e observâncias legais da lei judaica. É verdade que ele não está abolindo o mandamento, ele dirá que o mandamento é um pedagogo, os mandamentos, a lei, ilumina um pouquinho minha realidade para que eu reconheça que de verdade eu vivo na morte, vivo escravo do pecado, das paixões, e preciso de algo que seja isto que me salve, que me liberte, mas na liberdade. Não porque é uma lei que me oprime, me obriga a cumprir, senão Deus me castiga, não. Sou livre. E por isso, livremente, deixo que Deus entre na minha vida, me ame, me salve. E mesmo reconhecendo que sou indigno, mas Deus ainda assim me ama. Mesmo eu não fazendo bem as coisas, ainda assim Deus me perdoa. E esse é o espírito que deve animar o cristão para estar sempre no louvor e no agradecimento a Deus.
O evangelho de hoje é do evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 a 41. Aqui Jesus está no meio da multidão, catequizando, e um fariseu convida ele para jantar na sua casa. Jesus aceita o convite e entra na casa e pôs-se à mesa, e o fariseu ficou admirado que Jesus não lavasse as mãos antes de comer. Aqui não lavar apenas a mão, como hoje nós temos a ideia de uma coisa higiênica, de higiene, não de saúde pública, lavar as mãos e tudo, não, para poder comer. Não, aqui tem um ritual, tem uma conotação religiosa. Lavar as mãos significa, primeiro, purificar-me, porque não posso comer com mãos impuras, ou seja, é um ato religioso, não? Como se eu comesse sem lavar as mãos, eu comeria os alimentos de maneira impura. Não sei, há algo que o homem por si mesmo, por ritos, por tradições, por pequenas coisas, como se ele auto-purificasse, auto-salvasse, se auto-limpasse. Não, o cristão é aquele que reconhece que quem o lava, quem o purifica é Cristo, pela graça, pelo seu amor, pelo batismo, não? Porque derrama sobre nós a sua misericórdia, não porque cumpro apenas ritos. Volto a insistir, não é que não podemos fazer ritos, mas o rito por si mesmo não tem a força de salvar-me. Mas o rito, ele precisa, eu diria, de que o meu coração esteja numa condição, a palavra é essa, condição, numa abertura, em algo em que a graça que me dá o rito, o sacramento, de verdade, causa efeito. É como se eu tomasse um remédio, mas que ele, como eu não tenho as condições para que este remédio cause efeito em mim, não vai adiantar nada. Entende? Então, preciso, mais do que viver de normas, regras e ritos, não? E aqui Jesus diz assim ao fariseu: vós limpais o copo e o prato por fora, mas o interior está cheio de roubos e maldade. Ele está falando do coração dos fariseus. Porque senão eu faço as coisas externamente, mas internamente o meu coração não mudou, minha mentalidade não mudou. E externamente cumpro ritos, leis, normas, mas isso não modificou o meu interior, o meu coração. E é disso que trata Jesus hoje, jantando na casa do fariseu, que se escandaliza quem não lava a mão. Antes, não? Insensatos, aquele que fez o exterior também não fez o interior, antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro. Por que ele fala da esmola? Porque no coração do fariseu, do homem, estava o amor ao dinheiro. Deus não é o primeiro. O coração do homem deveria estar em Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo... É isto que deixa o homem puro. O amor a Deus, não apenas ritos externos. Porque senão parece aparentemente que Deus é o primeiro, que é o único, que é o Senhor da minha vida, mas depois o dinheiro é mais importante do que Deus, o trabalho é mais importante do que Deus, a família é mais importante do que Deus. Não sei. Coloco outras coisas no lugar de Deus. E é o que sai do coração do homem que o torna impuro. Os más desejos, más intenções, roubos, adultérios, assassínios. É no coração, no interior. Na vida interior é que está a minha salvação, minha condenação. Aí está a nossa batalha, aí está a nossa luta. Aí onde se trava uma grande guerra. E se de verdade não é o amor de Deus que está em mim, eu não vou ter direito ao céu. O Senhor vai olhar não quanto fizermos, não ritos exteriores, mas o quanto amarmos, se o amor dele está em mim. Eu espero que de verdade a graça e o amor de Deus esteja em nós. É ele que vai purificar o nosso interior, o nosso coração. Eu espero que vivamos assim, como Jesus hoje pensa, né, e corrige e tenta ensinar este fariseu. Oremos.
Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a nos deixar purificar, mudar de mentalidade, de coração, a de verdade colocar-te como único Senhor da nossa vida. Não apenas demonstrá-lo por ritos, mas de verdade demonstrar pelo quanto nós amamos, pelo quanto nós de verdade nos preocupamos com o outro e colocamos a Ti como centro da nossa vida. Ajuda-nos de verdade a viver a centralidade da fé, que é colocar a Ti como o único Senhor da nossa vida. Isso pedimos por Teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.